Bom dia, alunos, tudo bem? E aí, como vocês estão? Eu sou o professor André, professor de gramática, e vamos para a nossa aula número 2. Lembrando que nós já tivemos a aula número 1, ainda hoje mesmo, sobre a língua e a linguagem. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os elementos da comunicação. Então, esta aula também é do dia 7, junto com a aula número 1, onde nós falamos de língua e linguagem. Só que agora nós vamos falar dos elementos da comunicação. O que vocês precisam para hoje é compreender aí a relação entre os elementos da comunicação e a comunicação verbal. O conteúdo está lá na apostila de vocês, página 15 e 16, tá? E também tem ali as orientações para alguns exercícios também da apostila. Nesta aula, diferente da aula número 1, eu deixei ali um videozinho, um link para o YouTube de uma videoaula sobre os elementos da comunicação. Então, se após vocês verem esse meu vídeo, vocês ainda ficarem com alguma dúvida, esse ali é um materialzinho de apoio para você ver outro professor explicando sobre isso também, tá? Mas é só como um material de apoio mesmo, tá? Acredito que com a minha aula de hoje já consiga fazer tudo direitinho, vocês conseguem entender. Então vamos para a matéria. Elementos da comunicação. Para que haja o processo comunicativo, há necessidade de 6 elementos essenciais. Sem eles, não há comunicação. Nós vimos esses elementos em sala. Então, vamos rever. Primeiro elemento, o emissor. O emissor é aquele que transmite a informação, é aquele que fala, tá? No discurso, ele é a primeira pessoa do discurso, é aquele que fala, que transmite a informação. Se eu tenho alguém que transmite a informação, obrigatoriamente eu preciso que alguém receba essa informação. Então, o receptor é o nosso segundo elemento da comunicação. Ele é aquele que recebe a informação. Lá nas pessoas do discurso, ele é a segunda pessoa. A segunda pessoa é com quem se fala. Então, eu tenho lá o emissor, quem fala, o receptor, com quem se fala. Esses são os dois primeiros elementos básicos da comunicação. Tá? E daí nós temos, quando a gente fala de pessoas do discurso, nós temos a terceira pessoa do discurso. Qual que é a terceira pessoa do discurso? É de quem se fala. Então, esse é o nosso contexto, que está escrito ali. Contexto, referente, tá? Ele também é conhecido como referente. Então, o contexto ou referente é o tema, tá? É o tema da minha comunicação. Ele vai ser o elemento, o terceiro elemento. Então, até agora, emissor. Emissor é aquele que fala. Receptor é aquele que recebe a informação, é com quem se fala. E contexto, que é de quem se fala. É o tema, é o assunto da conversa, é o assunto da comunicação. Então, temos aí 3 elementos. Próximos elementos. Mensagem. Tá? Aqui eu tenho que fazer uma ressalva. Tomem muito cuidado, não confundam contexto com mensagem. Tá? O contexto que nós acabamos de ver no slide anterior é o tema do nosso assunto. Tá? Por exemplo, vamos dizer que nós estamos falando de elementos da comunicação, a nossa aula de agora. O contexto é elementos da comunicação. A mensagem é tudo que eu falar do contexto, do meu referente. É toda a informação transmitida. Então, a mensagem seria: os elementos da comunicação são categorizados em 6 elementos essenciais. É o que eu estou falando dos elementos. O tema é elementos da comunicação. A mensagem é tudo que eu falar do meu tema, tá? Essa mensagem pode ser verbal, essa que eu estou fazendo com vocês agora. A gente tem ali a palavra escrita no meu slide, vocês estão me escutando falando, então eu tenho aí a mensagem verbal. Mas ela também pode ser não verbal. Por exemplo, se eu estivesse só usando imagens, né? Se eu não estivesse usando nenhuma palavra escrita ou falada.
Tranquilo isso? Não, quinto elemento, canal. O canal é o meio comunicativo por onde eu vou transmitir a minha informação. Então pode ser por um e-mail, por um celular, rádio, TV e assim por diante. Por exemplo, o nosso canal aqui agora é a internet. Eu estou mandando essa aula via internet e vocês estão assistindo ela via internet também. Beleza? É isso, gente. E o último elemento é o código. O código é um conjunto linguístico, tá? Um conjunto de signos e sinais utilizados para a transmissão da mensagem. No nosso caso, nós estamos usando a fala e a escrita, tá? Então pode ser a língua portuguesa como código, pode ser a língua de sinais, os gestos, pode ser cores, sons. Então, o código, desculpa, é um conjunto de signos linguísticos utilizados para transmitir essa informação, tá? Então, aqui nós temos os 6 elementos: emissor, receptor, contexto, mensagem, canal e código. Então, esses são os 6 elementos essenciais para o ato comunicativo. Espero que vocês tenham entendido tudo direitinho e nós nos vemos aí na nossa próxima aula. Até logo!